Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos nos preparando para celebrar uma festa muito importante, que é o nascimento da nossa igreja, e nós damos o nome de Pentecostes. Essa presença do Espírito que Jesus prometeu, e cumpriu essa promessa, e que nos anima na nossa vida de cristãos batizados, anima também toda a missão e a vida da igreja. E nos últimos dias desse tempo da Páscoa, nós costumamos ler na nossa liturgia trechos de um livreto que está no Evangelho de João, do capítulo 13 até o capítulo 17. Nós podemos dar até algum nome a esse livro, como o livro da glorificação de Jesus, ou o livro da comunidade, enfim. Tudo acontece no contexto da ceia. Jesus, depois de lavar os pés dos discípulos, ele apresenta uma espécie de uma catequese. São as últimas recomendações e orientações que Jesus passa aos discípulos. São vários assuntos. E nesse sexto domingo da Páscoa, Jesus ele fala do mandamento do amor, duas vezes nos versículos 15 e 21 do capítulo 14. É o mandamento que Jesus deixou. É interessante, no Evangelho de João, só a partir desse capítulo 13, ou desse conjunto de textos que nós lemos do capítulo 13 ao 17, que Jesus vai falar do amor. E deixa essa recomendação, porque o amor é um aprendizado, e Jesus é o nosso professor, e é o Espírito que nos dá essa autoridade de vivermos o amor. Então, é a resposta que Jesus deixou com a sua ausência, com a sua morte, viver o mandamento do amor. Ele estabelece entre ele e os seus um outro tipo de presença. Deus habita o coração de quem ama. É na prática do amor que eles se revelam como seguidores de Jesus, nesse caso os discípulos e também todos nós. E é interessante que Jesus fala que os discípulos têm que viver o mandamento do amor que ele viveu, É o mesmo amor que o Pai tem por Jesus e que Jesus tem pelos discípulos e que deve marcar a comunidade cristã. Quem ama é discípulo de Jesus e é o continuador da sua obra e é fiel a ele. Nós podemos dizer que o amor, como Jesus nos ensinou, é o remédio para curar as feridas do nosso coração. E por que não as feridas também de nossa sociedade, Também, 2 semanas antes ainda de Pentecostes, Jesus já fala do Espírito Santo. Olha só o que ele diz. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará um outro defensor. João fala do Paráclito, para que permaneça sempre convosco. Ele é o Espírito da verdade. Nas outras leituras também, nos Atos dos Apóstolos, diz que Pedro e João impuseram as mãos e aqueles discípulos que estavam lá receberam o Espírito Santo. Depois, na segunda leitura, Pedro fala: Jesus recebeu nova vida pelo Espírito. Então, a presença do Paráclito, do Espírito, que faz nascer a comunidade em Pentecostes. Para assumir, então, essa missão de amar os discípulos, e todos nós precisamos desse nosso grande intercessor, desse defensor, desse nosso advogado que é o Espírito da verdade. É ele que nos anima na missão, que continua a agir na vida da igreja. É essa presença de Jesus. Nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, o texto narra o anúncio da palavra de Deus já na Samaria. É uma das primeiras comunidades cristãs. E Filipe, ele anuncia ali o Cristo e realiza milagres. Ele continua a missão de Jesus. Sua tarefa de evangelizar suscita alegria. E Pedro e João, os outros 2 discípulos, rezam e impõem as mãos. E os samaritanos recebem o Espírito Santo. Olha que bonito, A nossa igreja que vai nascendo, que vai se constituindo, e a mesma igreja que hoje também, pela força do Espírito, continua a missão de Jesus. Também na segunda leitura, Pedro, ele anima a comunidade a dar a razão da sua esperança e a reconhecer que o único Senhor é Jesus. Ele é a norma do comportamento da comunidade.
É o justo que morreu pelos injustos a fim de nos conduzir a Deus. Nós estamos nos preparando para celebrar essa festa de Pentecostes, para acolher o Divino Espírito Santo. Eu posso dizer assim, não vamos procurar consolo em coisas passageiras. Deus é o nosso sustento. Ele é o nosso Paráclito, o nosso Consolador, aquele que alivia as nossas dores, as nossas preocupações e que nos dá força para vivermos a nossa fé cristã e anunciar também como igreja o nome de Jesus. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.